Boa noite, irmãos. Confesso que estou aqui nervosa e que, desde quando fizeram o convite, vieram preocupações. Mas algo que o irmão Moacir falou no domingo, que ele falou sobre Grace, mas que eu absorvi de uma forma que pude ficar mais tranquila e digerir tudo que Deus estava falando e escrever tudo o que vai ser falado aqui. E ele disse sobre ela que era a primeira vez que ela estava pregando, assim como também a minha primeira vez, né? E ele disse sobre ficar tranquila e que ela deveria falar sobre quem é Deus e expressar aquilo que Deus é e também falar sobre aquilo que Deus tem feito, que Ele fez e faz nas nossas vidas. Então, vamos começar aqui abrindo em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eu já vou começar lendo para ser mais rápida. E que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E queria dar destaque aqui na expressão ensina a criança. Ensina a criança no hebraico seria uma expressão que diz introduzir a criança no caminho, começar a criança ao longo de um caminho específico. E esse caminho, dentro da literatura de sabedoria, né, que seriam os livros poéticos de Jó Cantares, usa-se como sinônimo sabedoria e conhecimento, né? Então, ensina a criança com sabedoria, ensina a criança no conhecimento. E como em todos os provérbios, não estão escritos promessas, né? Na verdade, seria apenas uma observação natural de causa e efeito, que seria ensinar a criança no caminho, mas não significa que ela vai seguir nesse caminho, né? Mas, concluindo nesse pensamento, eu queria dizer que cabe a cada um de nós ter a humildade para continuar aprendendo nesse caminho, amém? E queria começar expressando um pouco do que Deus fez na minha vida. E dizer que eu sou muito grata aos meus pais por terem começado isso, né? Por terem me instruído no caminho. E o pastor Gilton, nesse mês, ele fez a apresentação de uma criança e eu pude lembrar, eu pude lembrar e voltar atrás na minha apresentação, né? Eu trouxe até aqui a foto, não vai dar para os irmãos verem, mas quem quiser ver depois pode pedir que eu mostro. E ele abriu em Lucas 2, 22. Yuri vai abrir. Sobre a apresentação de filhos, e no caso, Lucas 22, 2, 22, sobre a apresentação de Jesus no templo, que diz: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E como o pastor compartilhou, é uma tradição dos judeus, né, apresentar as crianças, e nós, como cristãos, também nos apegamos a isso e apresentamos as nossas crianças, né? E nesse dia 27/10 de 2002, eu nasci dia 15/10, eu tinha 12 dias de vida, e meus pais me levaram para ser apresentada ao Senhor. E nisso já é possível ver sementes, né, que foram plantadas. Aqui também tem Gabriel com 2 anos, ia fazer 3 anos, então os dois já sendo ensinados no caminho. E outra coisa também, a Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela foi meu presente de aniversário de 6 anos, eu ganhei ela com 5 anos. E algo que a irmã Marcila, ela falou no mês passado, se não me engano, foi sobre, a ênfase foi sobre o estudo da Bíblia, né? E ela fazendo a contagem das Bíblias das crianças, e eu cheguei a ficar triste, irmãos, ela compartilhando aqui, advertindo os pais sobre as crianças virem com suas Bíblias, né? E, ao mesmo tempo, veio uma felicidade, porque eu sei que, aos meus 6 anos de idade, eu ganhei a palavra, essa Bíblia sagrada aqui, não mais aquelas com desenhos, né? Que as com desenhos a gente ganha desde pequeno, né? Mas sou muito grata a Deus, porque me traz a lembrança que meus pais me ensinaram no caminho. E também eu gosto da versão da NVI, que ela fala sobre ensinar com os objetivos que eles têm para elas.
Então, eu vejo aqui os objetivos que meus pais têm desde quando eu era pequena, né? E queria até ler o que escreveram aqui. Com todo o nosso coração, entregamos a você, Vivian, a palavra de Deus, a Bíblia, para que aprendas e vivas todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Com amor, mamãe e papai. E aqui, só gratidão que eu tenho até, eu lembro de irmão Carlos, que uma vez eu estava saindo do culto, ele seja grato por seus pais. E realmente sou muito grata por eles e pelos objetivos que eles têm e tiveram desde cedo no coração deles, sobre me ensinar e ensinar também a Gabriel no caminho. Agora, voltando na palavra, lá em Provérbios 22 também, mas agora a partir do 5, e vamos ler também o 6. Já vou ler. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aqui nós podemos já ver figuras de linguagem, assim como nós podemos ver em todos os livros de sabedoria, os livros poéticos. E espinhos e laços, aqui uma figura relativa às adversidades que se passa na vida. Então, o caminho do perverso há adversidades. E também sobre o que guarda a sua alma. Aquele que guarda a sua alma, aquele que estabelece na sua vida a sabedoria, ou seja, estabelece na sua vida o conhecimento. E aqui nós já podemos ver a exposição dos dois caminhos existentes para a nossa vida. Seria o caminho do perverso e o caminho do que guarda a sua alma. E já vou para uma comparação com o Salmo 1. Aqui com o livro de Salmos eu falo porque é o que eu estou lendo no momento e também sou grata por as conexões que Deus faz na nossa vida, né? Porque o devocional do grupo Elas, não sei quantas mulheres aqui estão nele, mas a irmã Valéria traz também no devocional sobre o livro de Salmos, e aqui estou eu para falar também sobre um pouco sobre o livro de Salmos. E vamos abrir no Salmo 1. Vou ler ele todo. Lá diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E agora, vou começar falando um pouco sobre os versículos, né? Versículo por versículo. Então, vamos ler novamente o versículo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E no Salmo 1 a gente já pode ver novamente dois caminhos que existem, certo? Um deles que conduz à prosperidade e à bênção, e o outro ao julgamento e à destruição. E nós somos responsáveis pelo caminho que nós devemos escolher. Também é anunciado que a pessoa bem-aventurada, ela é aquela que escolhe não seguir o caminho que se opõe ao plano de Deus. Então, aqui vemos as palavras não anda, não se detém, nem se assenta. A pessoa bem-aventurada, ela é descrita por aquela pessoa que evita essas coisas. Então, aqui também nós vemos um avanço descendente. Os verbos anda, se detém, ela para e se assenta. Ou seja, a pessoa começa a andar no caminho junto com os perversos. A pessoa, ela para nesse caminho e a pessoa se assenta. A pessoa participa já da roda dos escarnecedores. E esse caminho, na verdade, o destino dele é ser cada vez mais traiçoeiro para quem o escolhe. E não é porque a pessoa escolhe o caminho correto que ela vai continuar no caminho correto. Muitas vezes a pessoa pode começar a vida no caminho correto,
Mas se ela fizer a escolha de andar com os ímpios, andar com os pecadores, andar com os escarnecedores, ela vai conduzir para esse caminho dessas pessoas. E aqui a gente fala também sobre o caminho, aqui está falando sobre o caminho que leva à destruição, né? E no verso 2 ele vai começar a falar sobre o caminho que conduz à bênção. No versículo 2, então, antes do seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O caminho, esse caminho que está descrito aqui, é aquele caminho que conduz, quem conduz é a palavra de Deus. A pessoa que investe o tempo na palavra de Deus, o seu prazer é na palavra de Deus, ela medita de dia e de noite na palavra de Deus. E ela descobre também que esse caminho conduz à bênção divina. Indo agora para o versículo 3, nós saímos dos caminhos e vemos a descrição dos destinos. No versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aqueles que escolhem concentrar-se na palavra de Deus, elas são semelhantes a árvores frutíferas. Árvores frutíferas que elas são firmes, elas são nutridas. Elas são afortunadas por serem plantadas junto à corrente de águas aqui descritas. E assim como as árvores, elas absorvem a água da correnteza, as pessoas que optam por esse caminho, elas absorvem a instrução do Senhor. Elas produzem os resultados apropriados na estação adequada e quando chegam os tempos de adversidade, os tempos de calor, os tempos de aridez, elas são conectadas à fonte de nutrição que a sustém, que a segura. Então, no versículo 4, nos mostra o triste contraste entre o destino do justo e aqueles identificados como os ímpios. E no 4 vai dizer: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. E é um contraste, assim, que é incisivo dentro de nós, porque os ímpios, eles são comparados a plantas mortas, a plantas secas, apodrecidas, que uma ventania os leva embora. Então, aqueles que escolhem outro caminho, ao invés de serem nutritivos como as árvores frutíferas, eles são como casca seca, como qualquer substância que as mantém firmes. E quando os ventos sopram, eles se vão. E nada há que os mantenha firmes, nada há que os mantenha arraigados e nutridos. E agora, indo para os versículos 5 e 6, diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, não chega a nada. O estilo de vida do ímpio não leva a lugar nenhum. E a conclusão que a gente pode tirar lendo todo esse salmo e que a gente deve levar é de uma pessoa justa. E ninguém mais justo do que Cristo, né? Então, aqui nós podemos ver um retrato do homem perfeito, bem-aventurado, que é Cristo, e que nos chama a ser parecidos como Ele. Amém? E continuando no livro de Salmos, mas agora já não no capítulo 1, nos Salmos nós vemos vários salmos que foram escritos por Davi, certo? E Davi é descrito como um homem segundo o caminho de Deus, comprometido com a vontade e com os propósitos de Deus. E vamos para o Salmo 18, vou dar foco nos versículos 20 ao 22 e do 30 ao 32. Nesse salmo que ele dirige palavras de cântico, né? Porque pelas perseguições que Saul e também pelos seus inimigos, né? Davi é uma pessoa que sempre clama e pede livramento pelos inimigos. E ele disse assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor
e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? E que perguntas enfáticas, né? Mas é para dizer que o nosso Deus é o nosso Deus, e não há outro, não há nenhum outro como o nosso Deus. E daqui eu queria tirar 3 pontos sobre o caminho de Deus. Nós podemos ver que Davi diz no Salmo 18:30 sobre o caminho de Deus é perfeito. Então, primeiro ponto, o caminho de Deus é perfeito, e guardem isso nos seus corações, o caminho de Deus é perfeito. Também temos o que ele diz aqui, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, ou seja, Davi guardava os caminhos do Senhor. Então, segundo ponto, o caminho de Deus precisa ser guardado por nós. Então, primeiro ponto, o caminho de Deus é perfeito. Segundo ponto, o caminho de Deus precisa ser guardado por nós. E terceiro ponto é o que diz no final. E Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o caminho. É Deus quem aperfeiçoa o caminho. Então, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus precisa ser guardado por nós, e o caminho de Deus é aperfeiçoado por Ele. E, tirando conclusão desse salmo, que a gente possa focar nessa ação, de guardar os caminhos do Senhor. E, indo agora para o tema do nosso mês, né? Tempo de recomeçar, cultivando os laços familiares. E voltando para o Salmo 1, versículo 2, rapidamente, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso me faz lembrar dos princípios bíblicos, ou seja, aquilo que Deus disse às pessoas lá de Israel sobre os seus mandamentos. E também me fez lembrar sobre a colocação que Pablo fez no primeiro culto de domingo aqui desse mês. E eu queria primeiro repetir a colocação que ele fez, que está lá em Romanos 13, 1, 2, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E ele disse, mesmo aqueles que não têm paz, vocês têm algum responsável, vocês têm alguma autoridade que foi instituída por Deus, então que vocês possam honrar, que vocês possam obedecer a eles. E agora falando um pouco mais sobre honrar, e também dando um spoiler de uma música que ainda será cantada esse mês. E o trecho dessa música diz: é assim que eu vejo se você ama mesmo a Jesus, pois honrar aos pais é um modo simples de andar na luz. E isso me volta lá para Efésios 6, do 1 ao 3, que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, aqui nós temos referência de Êxodo 20, 12, né? E diz sobre o princípio que os filhos devem honrar seus pais. E como uma música diz, honrar aos pais é um modo simples de andar na luz. E se a música diz que honrar aos pais é um modo simples, e a sua consequência é que nós andaremos na luz, por que é tão difícil, né, para a gente poder honrar aos nossos pais? E isso me lembrou que Lucy também, no mesmo dia, ela fez as colocações, né, que o Senhor, ele também espera a obediência sobre a palavra dele. E que nós possamos orar como nós podemos ser filhos melhores na nossa casa, termos um melhor relacionamento dentro da nossa casa. E ela compartilhou a opinião aqui, dizendo que ela achava que o maior desejo do Senhor é que haja um relacionamento. Então, que não seja só o de mandar e fazer, mas que seja o relacionamento. E que o relacionamento na nossa casa
possa ser o fruto do nosso relacionamento com Deus. E eu queria ler agora em Deuteronômio, já após a repetição dos 10 mandamentos, o capítulo 6, os versículos 1 e 2 e os versículos de 5 a 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui nós também vemos o aconselhamento aos filhos. E concluindo sobre esse tópico que eu coloquei agora, é que Deus não exige mera obediência de nós, mas que também possa partir de nós o amor profundo e o comprometimento de nós por inteiro, amém? E além de obedecer, além de honrar, também ouvir as instruções, que fala muito em Provérbios. E como eu disse aqui no meu agradecimento, eu só consegui tirar alguma conclusão sobre as coisas que estavam passando depois que eu ouvi a instrução dos meus pais e depois de ouvir tudo que eles já tinham dito para mim. Então, vamos ler aqui Provérbios no capítulo 1, o versículo 1, o versículo 4, primeiro esses dois. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui nós podemos ver um dos propósitos do livro de Provérbios, e eu quero focar no que diz aos jovens, para dar aos jovens conhecimento e bom siso. E partindo agora para os versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui novamente temos figuras de linguagem e que retratam o efeito de sabedoria nas nossas vidas. E vendo aqui diadema de graça, que seria um símbolo de vitória, e os colares, que são o símbolo de riqueza. E faz parte primária desses poemas admoestar os jovens, e os jovens que são mencionados no início desse capítulo, que diz, para dar aos jovens conhecimento e bom siso. E aqui são os pais que chamam a atenção dos seus filhos para evitar o caminho errado e para estar atento. E também pai e mãe aqui são envolvidos na instrução dos seus filhos. Agora, indo para o capítulo 19 de Provérbios, nos versículos 20 e 21, que diz, ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E eu queria compartilhar um comentário que eu vi durante o meu estudo, que diz assim, o comentário sobre os provérbios é que eles nos lembram ocasionalmente que a responsabilidade humana de raciocinar e agir não contradiz a soberania de Deus. Ou seja, o desígnio do Senhor, ele permanecerá, ele prevalecerá sobre os nossos desígnios, sobre os nossos desejos do coração. Mas para que a gente possa ser sábio nos nossos dias, é preciso ouvir o conselho, é preciso receber a instrução, é preciso honrar, é preciso obedecer. E como eu disse no início, também é preciso, e cabe a cada um de nós, continuar aprendendo no caminho. Amém? Já finalizei aqui, mas eu queria fazer uma colocação e também já fazer um merchan do podcast da PIBA, que chama O Peregrino, que a irmã Valéria também coloca lá no nosso devocional. E o tema de tudo que eu escrevi aqui seria ser filhos dispostos a aprender e escolher o caminho. E como filhos é tempo de recomeçar e cultivar os laços familiares. E como Valéria disse, a família em si não foi criada à toa.
ela é projeto de Deus justamente porque dentro dela vemos a didática do amor de Deus. E que vocês possam estar refletindo nisso, assim como eu tenho refletido. Amém.